Olá, está começando mais um podcast Cultura Empresarial em Movimento. Um podcast criado aqui pelo Instituto Mudita com muito carinho. O Instituto Mudita é uma consultoria que há 10 anos vem fortalecendo culturas, liderança e gestão para apoiar vocês, empreendedores, líderes e profissionais de RH, a impulsionar o crescimento do seu negócio. Eu sou Roberto Casanova, sou empreendedor, consultor e sócio aqui do Instituto Mudita e vou conduzir essa conversa, esse bate-papo aqui com a Luana, trazendo algumas provocações, algumas perguntas e alguns dados para embasar a nossa conversa. Eu sou a Luana Passi, sou consultora, empreendedora e fundadora aqui do Instituto Mudita. Tenho mais de 25 anos aí de experiência empreendendo em diferentes negócios. E estou há mais de 10 anos no Instituto Mudita, apoiando outras empresas a fortalecer sua cultura, formar lideranças e estruturar a gestão. Eu espero que eu possa aqui compartilhar junto com o Roberto a nossa experiência do dia a dia, trazer um pouco o que a gente coloca em prática para apoiar você, empreendedor, líder e profissional de RH, a fazer a diferença aí no seu negócio. Bacana. Então vamos lá falar sobre o nosso tema do podcast de hoje, que é como tirar a liderança do operacional e levá-la para o estratégico. É um desafio e tanto. E aí, para embasar um pouquinho o nosso tema de hoje, a nossa conversa de hoje, eu vou trazer aqui um dado de pesquisa, também publicado, aí, um artigo científico publicado na National Institute of Health, de 2021, então é relativamente recente, que analisou a rotina de diversos líderes e trouxe alguns fatos interessantes. O que dizia esse artigo? De forma extremamente resumida, que quanto maior a sobrecarga de papéis, maior o nível de estresse psicológico, então aí já entra um pouquinho também naquela questão, pensando aí na NR1, esse estresse reduz diretamente a capacidade de lidar e tomar decisões estratégicas de apoiar a sua equipe. E aí, com base nesse artigo, que é interessante, 2021, e um tema extremamente atual até hoje, eu faço aí a nossa primeira pergunta, o nosso primeiro bate-bola. Com base em sua experiência, qual a sua percepção sobre esses dados, esses dados, eu não trouxe dados praticamente, mas qual a sua percepção que esse artigo nos trouxe aí? Eu acho que ele retrata exatamente o que acontece no dia a dia, sabe, Roberto? Porque tanto que esse tema ele é super relevante, esse tema de liderança operacional para caminhar para a liderança estratégica. Porque ele retrata o que acontece com o nosso processo interno quando a gente está numa liderança operacional e precisa pensar como uma liderança estratégica. Então, quando a gente está numa liderança operacional, toda a nossa forma de pensar, ela está muito voltada para o fazer, para o executar, para o resolver, para o solucionar. Então, existe um senso de urgência ali e muito um lugar de ação para aquilo. E quando a gente vai para o estratégico, já demanda um outro nível de pensar, um outro nível, um outro modus operandi mesmo de atuação da nossa mente. A gente precisa de muito mais cautela, muito mais um pensamento estratégico. A gente não está no agir, a gente está num lugar onde a gente tem que pensar em possíveis caminhos, possíveis cenários para uma visão de futuro. Então, é um lugar onde a gente precisa de calma, de tranquilidade, de momentos onde até um pouco de ócio mesmo, para que, de fato, a gente tenha condições de focar nisso. Então, é natural esse dado, sim, porque é muito difícil a gente estar no operacional, pensando nesse fazer, executar, resolver e mudar a chavinha, mudar o mindset e a forma de pensar do nosso cérebro para ela ir para esse lugar do vamos pensar na estratégia, no futuro, em caminhos de solução a longo prazo e tal. É o curto e o longo prazo. E aí eu gosto de até trazer como referência aquele sentimento que a gente tem, e que é muito comum a gente ouvir essa frase, O empreendedor, ele trabalhou
o dia todo, tal, ele chega no final do dia, ele fala assim, eu não tenho cabeça para pensar no estratégico. Eu acho que é exatamente essa sensação, esse não ter cabeça para pensar no estratégico é exatamente porque você está num nível de exaustão e de cansaço pelas atividades que foram demandadas no dia a dia, que estava no modus operandi muito mais do executar, resolver, que é muito difícil virar essa chavinha e falar assim, agora entra numa reunião estratégica e vamos pensar a longo prazo. Tanto que quando a gente começa um processo, né, de trabalho, de cultura, por exemplo, com o empreendedor e com a empresa, a gente cria movimentos e espaços com o empreendedor para a gente ter esses lugares mais de quietude, de pensamento estratégico, para a gente conseguir, de fato, a gente olhar para a cultura, olhar para a visão de futuro, olhar para onde a gente quer chegar, olhar para o que está dando certo e o que não dá, porque não é possível, né, nessa correria do dia a dia, a gente entrar com esse pensamento. Eles são, não são convergentes, né? E aí, pensando nisso, nessa questão, por que tantos líderes, né, de tantas empresas ainda estão nesse operacional, né, mesmo ocupando, né, diversos cargos de liderança? Então, acho que esse é um ponto muito importante da gente falar aqui, porque, de fato, é uma dor presente, eu diria, quase 100% das empresas, eu arrisco dizer, porque todos os clientes que a gente vai, eles têm essa dor, que é, o que é mais comum acontecer em empresas de pequeno e médio porte? É a liderança, ela ser uma liderança que assume aquela função porque ele era um profissional muito competente na função que ele exercia anteriormente. Então, vou dar um exemplo. Eu sou muito bom em vendas, então eu assumo o cargo de gerente de vendas. Só que não necessariamente as habilidades que eu preciso para ser um vendedor são as mesmas habilidades, né? As mesmas competências que eu preciso para ser um líder. É completamente diferente. Então, ser um gerente de vendas demanda competências muito diferentes de ser um vendedor. E eu estou trazendo o exemplo aqui, gente, de vendedor e gerente de vendas, mas isso cabe para qualquer função dentro da organização. Vocês podem usar isso para qualquer contexto. Espera-se que esse líder, né, quando ele é promovido a um cargo de liderança, que ele tenha os requisitos mínimos são as capacidades técnicas, né? Mas isso não é, a partir do momento que ele assume, só a capacidade técnica, né? Aí tem a questão toda de liderar pessoas, né? Desenvolver as pessoas, exatamente. Ou seja, você ter a capacidade técnica é você ter o conhecimento do que acontece naquela área. Ok, então você tem lá o conhecimento, mas não quer dizer que você está apto e tem as habilidades necessárias para ser um líder. Tanto que é muito comum, né, em empresas de pequeno e médio porte, você promover aquela pessoa, às vezes, que está mais tempo dentro da organização, dentro da área. E essa pessoa pode ser a pessoa que tem o maior conhecimento e a maior bagagem e até ser o seu melhor vendedor, por exemplo. Mas pode ser que ele não tenha as habilidades que são necessárias e às vezes nem quer desenvolver as habilidades que são necessárias para ser um gestor da área, que são muito diferentes, que está envolvendo desenvolver, por exemplo, tá? Competências que ele vai precisar dentro dessa área. Desenvolver pessoas, visão de longo prazo, visão sistêmica, planejamento. Então, ele vai ter atividades muito diferentes do que ele tinha como vendedor. E aí, nesse lugar, então, voltando à pergunta, né? O desafio de você estar nesse operacional e ir para o estratégico, por que isso acontece muito? Ele acontece porque, primeiro, você promove por competência técnico, ou seja, porque a pessoa é muito boa no que ela faz e não porque ela é muito boa no cargo que ela vai assumir. Você tem que promover a pessoa porque ela tem competências ou tem grande potencial de desenvolvimento e você vai investir nesse desenvolvimento para o cargo que ela vai assumir. Não adianta ela ser muito boa só para o cargo que ela está. E aí que está o pulo do gato. Entendeu? Que é onde a empresa precisa começar a mudar. Um outro fator é que, geralmente, empresas de pequeno e médio porte, elas não têm um processo que a gente chama, né, de gestão por competência, que é fazer um processo de desenvolvimento da equipe e de capacitação dessa equipe e até de acompanhamento do desenvolvimento dessa equipe constante. Para saber quem está sendo desenvolvido, em que fase que está, o que está precisando de apoio. E aí você vai conseguindo identificar ao longo desse processo de gestão de competências quais são as pessoas que têm esse perfil mais para essa função ou não. Entendeu? E eu estou falando de uma coisa, gente, gestão de competências não é coisa de empresa grande.
tá? Clientes do Instituto Mudita têm gestão de competência, a maioria dos clientes do Instituto são empresas aí de 30 a 500, 600 colaboradores, então são empresas que têm total condições de trabalhar a gestão de competências, e o que envolve são alguns processos que são necessários para que você, como líder, acompanhe a sua equipe ao longo do desenvolvimento dela e saiba identificar quem tem potencial para ir para esse cargo de liderança ou não. Então, vou te dizer que um dos riscos grandes é a seleção dessa pessoa não ser feita de forma correta e depois que ela vai para essa função, não investir nela. Porque tudo bem, mesmo que você promoveu a pessoa para um cargo de liderança, tá? E ele não foi desenvolvido antes. Então, vamos desenvolver agora. Então, vamos fazer ele ter consciência do que é um papel de líder, o que se espera dele agora como líder, entendeu? Quais são as principais funções. Então, ter papéis claros é fundamental, não só dele, mas da equipe dele. Ajudar ele a trabalhar essa equipe, a entender o que essa equipe tem de potencial para entregar para a organização e como trabalhar isso. Então, desenvolver essas pessoas e aí vai, porque o universo é grande da liderança. Na verdade, essas características já seriam, emendando na próxima pergunta, que seriam quais os sinais que esse gestor deve ter, né? Quais os sinais de que ele está no operacional, né? E não está exercendo seu papel estratégico de liderança. Na verdade, todas essas características que você falou são sinais que ele provavelmente não tem, né? Na verdade, assim... Que é essa o que pergunta, acontece? Né? Quais os sinais que dizem que ele não está atuando como uma liderança como estratégica ou como líder mesmo, né? Não, porque tá nesse lugar de fato de liderança. A gente fala líder operacional no sentido de dizer que ele tem um cargo de líder, mas ele está atuando como operacional. Porque, de fato, um líder não é para ser operacional, né? Um líder, ele é para ser estratégico. Ele é para ter uma visão estratégica. Mas a gente brinca, né, com essas palavras para mostrar que ele tem um cargo de líder, mas, no fundo, ele está atuando como operacional. E isso, quais são, então, esses sinais, né? Vamos falar dele. Eu acho que o primeiro sinal é que a pessoa começa a ter uma sobrecarga de trabalho muito grande, porque ele soma as atividades que ele tinha antes, quando ele era um profissional que estava não operacional, um profissional técnico, com as atividades e funções da liderança, que agora é cuidar de uma equipe. Mesmo que ele não esteja dando conta de cuidar, ele já soma essas atividades. Então, isso já faz com que ele se sobrecarregue, porque, no fundo, ele precisa sair desse operacional e assumir, de fato, esse lugar do líder, né? O papel do líder. Um outro sinal é que ele começa a centralizar as coisas nele para garantir que as coisas dê certo, porque geralmente a pessoa que é promovida a líder é muito comum nessas empresas de pequeno e médio porte que sejam as pessoas que mais entregam e as pessoas que mais são reconhecidas dentro da organização. E aí o que acontece? Ele quer manter o reconhecimento dele. E o reconhecimento dele está no técnico, não está na liderança. Então, é a zona de conforto, é o lugar conhecido, é o lugar onde eu já sei que vai dar tudo certo. Aqui, se eu ficar, eu sei que eu entrego, eu sei que eu consigo, digamos assim, fazer com que a empresa resolva pelo menos as questões do dia a dia. Então, ele fica ali. Ele passa mais tempo, né, na execução de tarefas técnicas, que é o que ele já sabia, do a que zona desenvolvendo a equipe que agora ele tem que gerenciar ali. Exatamente. Porque desenvolver a equipe é um lugar desconhecido, é um lugar onde eu não sei, é um lugar que, se eu não fui preparado, eu não faço nem a menor noção de como começar. E o que é muito comum nessas empresas é, além de você não selecionar já com uma visão do capacitando antes, é que quando ele é promovido, não se capacita depois também. Então, ele também não sabe como estar nesse lugar de liderança, o que ele precisa executar. Então, ele continua fazendo o que ele fazia. E aí, para agravar um pouquinho mais isso, como ele é uma referência, ela, né? Eu tô falando ele no papel de líder, como é uma referência dentro da empresa, também é muito comum um empreendedor ou mesmo outras lideranças falar, isso daqui eu preciso que você faça. Porque eu tenho que ter certeza que isso vai dar certo. Eu tô contando que você vai olhar tudo, hein? Porque esse projeto, ele é muito importante. É o cliente mais importante da empresa. Então, esse tipo de comentário também vai fazendo esse líder ainda mais ter medo e ainda mais querer ficar só na função dele. Na função que ele estava acostumado, né? A função antiga de operacional. E menos ainda arriscar ir para o lugar da liderança estratégica e de desenvolver essa equipe. E aí a equipe acaba não alcançando os resultados, né? Porque a partir do momento que ele não olha para o desenvolvimento dessa equipe,
né? Que ele está mais ainda nessa cultura, como você falou, do eu, né? Deixa que eu faço, traz tudo para mim, porque aqui eu está na sua zona de conforto, ele acaba não desenvolvendo a equipe e a equipe acaba não atingindo seus resultados. É o que a gente fala que é o efeito colateral do processo da liderança operacional para a liderança estratégica, porque quando eu sou o líder que eu vou continuar sendo aquele líder técnico e não olhar para as pessoas e, de fato, ver a demanda dessas pessoas e desenvolver essas pessoas para elas serem tão boas quanto eu, porque eu acho que é aí que tá. Se eu vou promover essa pessoa porque ela é uma referência e ela manja muito disso, ela tem que ter a consciência de que o principal papel dela indo para o cargo de liderança é fazer com que aquela equipe seja tão bom ou melhor que ele. Né? Então, ele já tem que ter essa consciência que esse é o maior desafio dele dentro desse processo. E também o espaço para dizer para a empresa, preciso de ajuda, eu não sei fazer, me ajuda, me ensina a como eu capacito, como eu passo o meu conhecimento, como eu faço com que essa equipe também seja tão boa quanto eu. E aí, o que acontece com essa liderança? Com essa equipe? Vai acontecer o que a gente mencionou até no podcast 1, quem não ouviu ainda, vale a pena ouvir nosso podcast, primeiro episódio a gente falou sobrecarga, e vai acontecer exatamente a questão da sobrecarga, porque ele vai ficar super sobrecarregado, e o que vai acontecer com essa equipe? Essa equipe vai ficar desmotivada, vai ficar uma equipe que não tem desafios, não entrega resultado, entendeu? Para dentro da organização, muitos vão começar a sair. Quem não sai é porque está acomodado ou porque quer uma segurança ali dentro da empresa, mas aquele que de fato é um talento que quer ser desenvolvido, ele vai sair da empresa porque ele está vendo que não está sendo desenvolvido dentro da organização. E aí tem um outro ponto que aqui é fundamental, que a gente fala que ser líder é muito inspirar os outros, né? Por quem você é, pelo que você acredita e tudo mais. E essa equipe, ela acaba não se inspirando muito nesse líder, porque não enxerga ele como, de fato, um líder. Enxerga ele como um profissional que sabe muito, como um consultor técnico, como uma pessoa que entende muito. Mas não como uma pessoa que lidera, que nos apoia, que nos ajuda no dia a dia. Então, também vai se perdendo essa inspiração da liderança no dia a dia, no processo. E detalhe, imagina que você coloca um líder ali, cuidando, vamos supor, de 6, 7 pessoas, 5 pessoas que seja, com o objetivo dele potencializar essas 5 pessoas e fazer o quê com o negócio? O negócio crescer, conseguir o quê? Atender mais clientes, mais demandas. Só que aí você coloca essa pessoa ali como líder, ela atua no operacional e não desenvolve essas pessoas, e aí o que você está fazendo com a sua empresa? Você está diminuindo o processo de potencial dela de crescimento. Por quê? Sim. Porque você não tem mais 6 pessoas, por exemplo, ali atuando. Você tem um e alguns ali dando um apoio ali para essa pessoa. Então, a longo prazo vai impactar no resultado. Então, é uma falsa percepção do empreendedor de que está melhorando a empresa. Não está. Ele está, na verdade, retardando o processo de evolução do negócio dele. É aquela falsa sensação, né? De que o cara está fazendo muito. E aí tem até uma questão que todo mundo sabe, né? Que a primeira característica de um bom líder é treinar o seu sucessor. Né? Exatamente. A partir do momento que você não consegue fazer isso... você está deixando de entregar o seu papel. Você está deixando de entregar o seu papel. Exatamente. E aí eu venho já com uma pergunta: quais são os riscos para o resultado da empresa, para o resultado do negócio, quando esse líder ainda está no operacional? E só pensa no curto, né? E praticamente quando ele está no operacional, ele não tem uma visão estratégica de médio e longo prazo, é só curto prazo, ele não consegue antecipar nada, né? Ele só reage a coisas que estão acontecendo porque ele está ali no dia a dia, tão atribulado nas tarefas que estão sendo sobrecarregadas, né? Então, qual seriam esses riscos para esse resultado do negócio? Os riscos são vários, né? Um risco que eu acho que é importante a gente colocar aqui é a perda de talentos, porque as pessoas começam a ficar muito desmotivadas, porque não vem um líder que inspira, um líder que capacita, que desenvolve, que fortalece o potencial e o talento das pessoas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Você vai começar a perder talento. O segundo ponto é que você perde o potencial de crescimento da área e de crescimento da organização, porque esse líder não vai... É o que eu falo, por mais que ele seja o se vira nos 30, que o cara se mate de trabalhar, ele ainda é um só. Ele não consegue fazer a mesma coisa que 6 pessoas com grande potencial. Então, ele vai começar a empacar o negócio.
entendeu? O outro ponto é que você acredita que você tem uma liderança, mas na verdade você não tem. Então você ainda está com um buraco naquele departamento. Você não pode esquecer disso, que você ainda está com um problema a ser resolvido ali e que impacta o seu hoje também, tá? Porque ele está, digamos assim, muitas vezes você está contando, você vende, produz, contando que você tem 6 e 7 ali para entregar, mas na verdade você só tem um. Então, você tem uma percepção de um potencial de entrega que você não tem. Então, isso também impacta o resultado. E tem um outro fator que é assim, um líder, ele tem um papel muito importante dentro da empresa, ele tem vários, né? Mas um dos papéis muito importantes que ele tem dentro da empresa é ele antecipar o problema. Ele tá com essa visão, de fato, se ele tá como uma liderança estratégica, ele consegue antecipar o problema. Ele olha onde que pode dar problema, aonde que já tem que, né, cuidar, ou aonde que a empresa tem que mudar, porque senão ela vai ficar para trás. Então, ele está antecipando o problema. Quando o líder está no operacional, ele não antecipa o problema. Ele só resolve os problemas que já aconteceram. Então, ele só apaga fogo. Então, tudo isso são pontos aí que a empresa vai sofrer como efeito colateral. E não consegue planejar, né? Fazer um planejamento da equipe, né? Isso não. Também... E tem essa questão do planejamento da equipe, ele tem muito a ver com essa questão do potencial, do que eu estou usando do recurso que a empresa tem. Então, isso impacta até questões financeiras, porque você investe, vamos supor, numa equipe de 6, 7 pessoas, mas na verdade você tem uma. Então, quanto de dinheiro você está botando naquele departamento para você só ter uma pessoa? Então, um líder, quando ele está no operacional, ele não consegue nem desenvolver o planejamento, nem consegue saber quanto daquela equipe consegue gerar de resultado para o negócio, o que ele precisa desenvolver nessa equipe para, de fato, ajudar a empresa a alcançar os objetivos que ela tem, quanto tempo isso vai demorar, como ele vai alcançar esses resultados e essas metas. Aí chega o empreendedor e pergunta para ele, né? E as metas e os resultados? Ele geralmente foge desse tipo de reunião. Ele, quando pergunta para ele sobre planejamento, essa coisa, ele vai argumentar que não tem tempo, porque teve o problema X ou o problema Y, que está resolvendo a questão do cliente. Por quê? Porque, no fundo, ele não sabe nem como fazer. Por isso que a responsabilidade é do dono, é da empresa, de promover as pessoas certas e de capacitar essas pessoas para, de fato, estarem na função. Você não pode esperar que uma pessoa que era técnica ou que era muito bom na função que ela desempenhava, necessariamente ela entende o que é ser um líder e o que é estar nesse papel estratégico. Citando aqui, inclusive, até o livro, né, Pipeline de Liderança, né? Esse é um dos erros mais comuns, né? Você promover um líder pelas suas competências técnicas e depois não capacitar para que ele assuma aquele papel. Então, promove e boa sorte. Boa sorte, tapinha nas costas. Vai com fé, que você dá conta. Vai que vai, né? Exatamente. E aí, essa questão da equipe vem com o que você acabou de falar, né? Ele não consegue planejar, ele não consegue treinar novos colaboradores. Isso também gera até essa questão de insegurança e de falta de confiança na equipe, né? Porque se ele está sempre assumindo as coisas e não está capacitando a equipe, como é que ele vai ter confiança que eles vão conseguir entregar? E aí ele vai cada vez mais centralizando as coisas nele e fazendo o oposto que ele deveria fazer, né? Exatamente. Capacitar, quando você capacita, você sabe o potencial da equipe, você confia mais na equipe e aí isso vai acabar gerando resultados. Você está trazendo aqui, Beto, que a gente chama, né, nos nossos workshops e treinamentos, que a gente gosta de trazer essa consciência para o líder, que é o ciclo vicioso do líder, principalmente o líder operacional, né? O ciclo vicioso de estar na liderança operacional. Que é assim, você é promovido porque você manja muito daquilo, você tem competências, você é especialista, você é referência, e aí você é promovido à liderança. E aí, quando você chega nessa liderança, você não é capacitado, você não sabe como é ser líder e aparecem as demandas que você tem que fazer. Então, qual que é a sua tendência? É você pegar para fazer, porque você sabe fazer, né? Você sabe executar. A parte de execução você é muito bom. Então, os problemas vêm, as questões vêm, a volume de serviço vem e você vai pegando para fazer. Só que como você não está capacitado para desenvolver pessoas e para liderar, você assume essa responsabilidade para você de fazer. No máximo, você delega a tarefinha simples, mas você não capacita o outro para ele ser tão bom quanto você. E aí, nesse processo, o que você faz? Quando você
se sobrecarrega, você tem menos tempo ainda para capacitar o outro. E aí sua justificativa é: eu não tenho tempo de capacitar o outro, porque eu tô lotado de coisa para fazer. Mas você tá lotado de coisa para fazer porque você não tá capacitando as pessoas para também te ajudar dentro desse processo. E aí isso vai virando um ciclo vicioso do líder, aonde ele não capacita porque tá sobrecarregado e não tem tempo. E aí ele não confia nessa equipe porque essa equipe não está capacitada. Então ele não delega, então ele centraliza. E aí ele continua sobrecarregado porque ele não confia. E aí ele não capacita. E aí vai virando essa bola de neve. E aí esse ciclo vicioso do líder, eu te contando, parece que é uma coisa assim que dura um mês, né? Não, você vê líderes dentro da organização que estão lá há 10 anos vivendo esse processo. Só que a empresa está crescendo? Ele está ajudando a empresa a crescer? De fato, aí o empreendedor fala: não, que essa área aqui eu tenho 8 pessoas. Mas você vai ver, dos 8, tem 2 trabalhando. Porque geralmente esse líder operacional, ele acaba tornando um braço direito. Ele tem um ou outro ali que ele torna o braço direito dele, que já era alguém que já era bom junto com ele quando ele era o operacional ali do departamento. Então sempre tem um braço direito. Só que geralmente é a pessoa que vai ficar sobrecarregada e que também vai pedir para sair porque não vai aguentar o volume. Então, assim, o quanto é importante que a gente desenvolva todo mundo da área, que todo mundo seja capaz. Então, eu falo que, assim, o líder, ele precisa ter a consciência de que o principal papel dele é desenvolver pessoas e tornar essa equipe tão boa ou melhor que ele. O que as empresas, né, a empresa pode fazer para tirar esse líder do operacional? E levá-lo para o estratégico. Né? Tirar e levar ele para o estratégico. Eu acho que o primeiro ponto é aquilo que a gente até mencionou no podcast anterior, que é criar uma consciência clara de que o papel da liderança é diferente de um papel operacional técnico. Então, a pessoa ter a consciência de que quando ele está passando de uma função para outra, que essa função demanda atividades completamente diferentes das atividades que ele tinha antes. Para isso, eu vou falar que uma boa missão de cargo e um bom descritivo de cargo é fundamental, porque ele precisa entender o que era o papel dele antes e o que passa a ser o papel dele após isso. Então, eu acho que você ter um bom organograma, uma clareza de hierarquia, uma clareza de papéis e descritivos de cargo dentro da organização é fundamental. Então, até uma empresa que eu comentei no podcast anterior, que é um cliente do Instituto Mudita, nesse processo que a gente foi fazer para eles, a gente também trabalhou a parte de descritivo de cargo, construção, missão, organograma, implantação desse processo, que o maior desafio está ali na implantação. Por quê? Porque as pessoas precisavam ter clareza de qual era o papel delas para que o empreendedor, de fato, saísse do operacional e fosse para o estratégico. Ou seja, as pessoas começassem a assumir as suas devidas funções, não só em atividades, mas também em responsabilidade e tomada de decisão. Então, aí tem um ponto muito importante, a gente conseguir trazer essa clareza. O teu papel como líder agora inclui essas funções. E sabe aquela gestão por competências, né? E junto à gestão isso tudo já faz parte, da gestão por competência, que depois ela entra todo um processo de você avaliar aí, avaliar, acompanhar e desenvolver esse colaborador ao longo do processo. Um outro ponto que é importante a gente trazer em relação a como tornar essa liderança mais estratégica dentro da empresa é a questão da cultura organizacional. Por quê? Quando você traz uma cultura clara, bem definida, construída pelos donos da organização, com comportamentos bem definidos do que pode, do que não pode se fazer, do que se quer e do que não se quer dentro dessa organização, visão de futuro de onde que se quer chegar, você começa você traz um elemento fundamental para essa liderança conseguir enxergar a longo prazo. Então, você coloca essa liderança no lugar de uma liderança mais estratégica. Até o processo de construir essa cultura é muito legal, porque o processo de construção da cultura já vai fazer a liderança ter vários insights e entendimentos do quanto ele está fora de uma liderança estratégica e muito mais de uma liderança operacional. É impressionante como o processo de construção de cultura, a gente já gera vários movimentos de mudança de comportamento no empreendedor, da autopercepção dele, do quanto ele está agindo como um operacional no dia a dia e não no estratégico, porque a cultura ela é muito estratégica. Então, quando a gente vai para as reflexões e para a profundidade necessária que precisa para desenvolver uma identidade cultural robusta, você
já leva ele para esse processo. E, além disso, a cultura, ela vai precisar dos multiplicadores de cultura, né? Dos guardiões e multiplicadores de cultura, ou seja, quem dissemina e vai levar até a ponta, que é a liderança. Então, a liderança, por mais que ela esteja como uma liderança operacional, quando ela passa por um processo de implantação de cultura e entendimento de cultura, ela começa a perceber, né, a cair a ficha, o entendimento de que tem várias atividades que ele não desempenha e que é papel dele desempenhar. E que a cultura vai dar a direção para ele, vai ajudar ele a fazer isso acontecer. Então, a cultura, a implantação de cultura e a cultura em si, ela ajuda demais a gente conseguir levar essa liderança muito mais para o estratégico. Um outro ponto que pode ajudar essa liderança a sair do operacional e ir para o estratégico é também esse empreendedor digamos assim, uma alta liderança ali que está gerenciando essas lideranças, é terem o cuidado de como elas cobram as informações desse líder. Por que eu falo isso? Porque se você continuar cobrando esse líder como ele era um profissional executor e um profissional técnico, ele vai entender que está muito bom o que ele está entregando, porque ele está no operacional, entregando uma boa execução, então você está valorizando ele pelo que ele fazia. Então, você precisa também mudar a sua forma de acompanhar e desenvolver esse líder. Ele precisa começar a entender dentro do trabalho dele que você vai valorizar ele muito mais por quanto a equipe está desenvolvida, por quanto a equipe tem clareza do que tem para fazer, se ele está identificando o potencial de cada um, se a equipe estava num nível e está passando para um outro nível de atuação. Então, ele também precisa ser cobrado com um papel de liderança estratégica e não cobrado como uma pessoa que ainda estava na função operacional. Então, precisa existir uma mudança de mindset aí do empreendedor grande também em relação a essas lideranças. Acredito que eu falei os principais, mas com certeza tem mais do que isso. Sim, com certeza. Mas os principais foram abordados. Inclusive, a gente pode até deduzir que a cultura organizacional é o que vai apoiar e vai trazer uma direção e vai ajudar esse líder a sair desse operacional e entrar no estratégico. Sim. Né? E aí, com base nisso, então, assim, você já respondeu até uma pergunta que eu ia fazer sobre como a cultura pode apoiar esse líder. Você já respondeu com bastante clareza. Eu queria te perguntar agora, te fazer uma provocação aqui para você nos dar aqui 3 dicas, né, de como essa liderança pode sair do operacional e entrar no estratégico. Uma delas, acho que você já comentou, né? É seguir a cultura da empresa, talvez. É isso? Isso, mas eu quero falar de outra coisa, só, Beto, que eu quero complementar, porque quando você estava falando, me veio a informação que ela é muito relevante para o processo e a gente não pode esquecer de falar. Quando a gente está tirando a pessoa quando a gente está com o objetivo de gerar essa mudança de uma pessoa que está no cargo de líder, mas que está agindo de uma forma operacional e está sobrecarregado, para ir para uma liderança que vai atuar de uma forma mais estratégica, aqui é muito importante, eu falei para vocês, né? Já falei e vou repetir, o desenvolvimento desse profissional para chegar nesse lugar. E nesse processo de desenvolvimento desse profissional, tem uma fase que ela é muito crucial, que é o entendimento do o que é o meu papel e o que do meu papel ele é de fato impactante para a função que eu desempenho. Ele precisa começar a compreender que quando ele era um profissional técnico, operacional e estava lá na execução, ali as atividades que geravam alto impacto na entrega dela eram uma. E quando ele passa a ser um líder que cuida de uma equipe, que precisa ter uma visão mais estratégica, o que gera alto impacto na entrega dele muda completamente. E ele precisa entender o que é isso. E a partir do que ele entende, aí começa um processo que a gente fala que é de descentralização e de delegação. Então, a gente não pode esquecer de falar da delegação dentro desse, né, da cultura de delegar, da cultura de descentralizar também dentro desse processo. E aí eu gosto muito de falar, quando a gente fala de delegar, que existe formas de delegar estruturada, né? E essa é uma briguinha que às vezes a gente tem, porque dá trabalho delegar, porque você tem que capacitar. O delegar sem capacitar não é delegar. Então, assim, também faz parte do desenvolvimento do colaborador
E da delegação, você capacitar ele para que ele esteja apto para receber aquela coisa. Então, as pessoas, o líder justifica, né? Não, porque eu passei a atividade, mas ele não fez de jeito da forma que eu esperava, então eu peguei e fiz eu mesma porque eu precisava entregar. Mas como foi a sua forma de delegar? De fato, você capacitou? Você acompanhou, você checou, você fez checkpoint com ele, né? Então tem todo um processo. A gente pode um dia fazer aqui um podcast sobre delegação. A gente fala que você, né, ouvinte, quem estiver aí nos acompanhando, deixa aí os comentários se vocês querem algum tema específico que a gente pode trazer aqui. Delegação pode ser um tema. Mas, assim, ele é um ponto-chave também para que a gente saia desse lugar do operacional e vá para o lugar estratégico. E aí não vale essa justificativa do tipo, eu passei a atividade, mas ele não fez. Tá, só que a responsabilidade é sua de capacitar de forma correta para que o outro faça. Então, aí tem que ter um cuidado muito grande. Então, indo para os 3 pontos, né, que você falou, quais são os 3 pontos-chave, né? Não sei se eu vou falar 3 ou 4 aqui, eu sou... Mas, assim, eu já vou falar que o primeiro é cultura. Porque sem direção, sem clareza, sem informação, um líder não consegue ser estratégico. Ele vai acabar sempre no operacional. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é papéis e funções muito claras dentro da organização. Ou seja, qual é o meu papel, qual é o papel da minha equipe, o que eu preciso desempenhar. E eu vou incluir aí a delegação. Eu acho que é um bom processo de capacitação e desenvolvimento dessa liderança. Então, eu vou incluir um quarto. Sabe por quê, Beto? Porque se você selecionar bem essa pessoa e capacitar ela antes de ir para essa função, você resolveu metade dos seus problemas. Então, eu vou incluir um quarto aí que eu acho que ele é fundamental para a gente fechar o nosso assunto aí de hoje. Legal. E aí, com isso, chegamos ao final de mais um podcast, né? E se você gostou, compartilhe aí com os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais e sigam o Instituto Mudita para os próximos episódios. E vou deixar para vocês aqui também, como de praxe nosso, um link para fazer um diagnóstico de maturidade cultural que você pode encontrar no nosso site, institutomudita.com, lá na aba Soluções. Você clica lá e vai ter lá um linkzinho para você fazer o seu diagnóstico da sua empresa, para ver qual é a maturidade cultural que a sua empresa se encontra hoje. E também a revista Cultura Empresarial, a primeira edição da nossa revista, que também está lá no nosso site, na aba do blog, né? Você pode baixar gratuitamente a nossa revista, tá bom? Os links, né, nós vamos deixar aí na legenda. Então, um forte abraço aí, até o nosso próximo podcast. Até o próximo.